O que acontece? O que acontece dentro da igreja? Da igreja é o seguinte, quando você entra dentro da igreja, automaticamente você já está em um estado de hipnose. Porque ali é o seguinte, naquele palco que você tem uma pessoa que se configura como líder, como autoridade. Ele tem a capa do mago. Então quando você está ali na igreja, você já tem ali exatamente comprovando que você está de uma parte inferior e ele está na parte superior. Então você entra em um estado chamado hipnoidal. Entendeu? Com todo respeito às religiões, mas olha, você entra dentro da igreja, você já está hipnotizado, porque você já está em um estado chamado hipnoidal, e você pode até passar para esse outro estado, até o estado sonambúlico de hipnose. Então a hipnose, ela já vem utilizada dentro da religião há muitos e muito tempo. O cara que é o James Braid, que foi o cara que criou a hipnose, né? Ele viu depois que o nome hipnose, que hipno vem do deus do sono, né? Hipno que é o deus do sono, e hipnose. Então aquilo que você vê a pessoa pulando dentro da igreja, dando aquelas cambalhotas, aquilo ali tudo não existe, aquilo ali tudo é hipnose. Quando a pessoa está pulando, dando aquele salto, diz que está falando Então, língua as estranha. línguas estranhas não existe. Não existe língua estranha, não existe nada disso. Que a pessoa fica pulando lá, dando aqueles pulos, dando aquelas cambalhotas, aí diz que é língua estranha, que está falando língua estranha. Não existe língua Aí estranha. quando eles estão falando as línguas dele lá, hipnose. aí vem que eles falam que é o Espírito Santo que... Usa qualquer tipo de artifício, mas na verdade não existe. Isso é a hipnose que está trabalhando o tempo todo. Então, na verdade, a hipnose ela é feita dentro da religião em todos os aspectos, desde a meditação. Então, dentro da igreja, quando você vai para dentro da igreja, que você senta ali, que você está sendo sugestionado, você está sendo sujeito a outras coisas, então você já está hipnotizado. Sim, faça a pergunta aí. Hipnose é ciência? A hipnose é ciência, porém ela ainda não foi aceita como uma ciência, porque ela é um mecanismo da nossa natureza, é um mecanismo que nós temos, é um mecanismo natural. Você acessa o estado de hipnose, nós estamos constantemente em estado de hipnose, no mínimo 18 vezes por dia. Então o que acontece? James Braid ele foi falar que a hipnose, porque ele perguntava para os seus pacientes, e aí, você dormiu? A pessoa fala, eu não dormi. Eu te ouvi o tempo todo. Então, a hipnose, ela não é sono. Hipno é o deus do sono. Então, essa questão de ligar a religião com mitologia, ligar a religião com a hipnose, não existe. Na verdade, não funciona dessa forma. Os líderes religiosos católicos da época, os romanos, que era chamado de Magnus, que daí surgiu a palavra magnetismo, e aí eles utilizavam o magnetismo para poder hipnotizar as pessoas, para fazer cura, o Mesmer que fez o mesmerismo, e enfim, para poder colocar a mão nas pessoas. Então tudo aquilo que você vê dentro da igreja é hipnose sim. A religião ela usa o artifício da hipnose para poder se erguer, para poder se beneficiar. Então a religião ela é hipnose. Quando você está dentro da religião, você já está dentro da hipnose. Qual a pergunta? Sim, pode fazer. Qual a pergunta que ele quer Os fazer? líderes religiosos entendem de hipnose? Não, é a outra. Os líderes religiosos, se eles entendem de hipnose, os líderes religiosos, se eles entendem de hipnose, eles entendem. Os líderes religiosos, eles entendem, porque a religião ela é uma forma de manipular. Religião é manipulação. Tá? Ela manipula mentalmente. Então, todo dia que você vai na igreja, todo dia, você está fazendo propaganda daquela igreja. Aí você fala, minha igreja é melhor, o outro chega e fala, minha igreja é melhor, o outro fala, a minha é melhor, a minha é melhor, a minha é melhor. Então é só fazendo propaganda da igreja. Então quando você está ali dentro, você está sim hipnotizado. Você está sendo sugestionado a tudo que o líder religioso está falando. Se você for levantar a mão e fazer alguma pergunta para o seu pastor, para o seu padre, o seu líder religioso, apóstolo, bispo, sei lá, qualquer coisa, se você for fazer uma pergunta para o seu bispo religioso, ou uma pergunta aqui, tal, e logo ele vai achar aquilo estranho, ele não vai aceitar aquilo. Ele vai falar logo, por que você está fazendo essa pergunta? Vai logo estranhar aquela pergunta que você está fazendo. Por quê? Porque você não está ali para fazer perguntas, você está ali para ser sugestionado, você está ali para ser manipulado. Então a religião ela manipula. Os Magnus, que criaram o magnetismo, foram eles que manipulavam as pessoas, botavam a mão nas cabeças das pessoas. E a religião sempre usou a hipnose para manter você preso, porque isso é mental. Isso porque as pessoas trabalham de uma forma mental. É um condicionamento mental. Quando você vê uma propaganda na televisão, eles fazem de tudo para trabalhar o que em você? O seu emocional. Quando você vê um filme, quando você lê um livro, lê um jornal, quando você vê uma notícia, você está trabalhando condicionalmente a sua mentalidade, para que você se mantenha preso àquilo. De manhã, quando você liga a televisão, que você está vendo ali
o cara estuprou a menina, o cara matou fulano, matou ciclano, matou uma criança. Aí você, caramba, esse cara fez isso e tal. Aquilo ali já alimenta aquele ódio dentro de você. Então é isso que a televisão quer. É isso que a religião faz. Então a religião, a política, tudo é hipnose. Tudo é hipnose. Para você ter a autocura, você nem precisa entrar dentro de uma igreja, você faz a autocura, você já tem dentro de você a autocura, você não precisa estar dentro da igreja. Então quando você vê o pastor gritando, pulando, vai para ali, vai para colar, dá aqueles pulos, então aquilo tudo é hipnose. Demônio que fica com a mão torta assim, não sei o que, é hipnose aquilo ali, não existe aquilo de verdade. Quando a pessoa cai também, qual a pergunta? Faça aí. Qual é a pergunta que você fazer? Então tudo é religião, tudo é hipnose. A religião é hipnose, a religião ela te manipula, ela trabalha na tua mente, ela trabalha para que você não tenha a tua opinião própria, o teu pensamento próprio, ela trabalha para que você seja manipulado o tempo todo, por mais absurdo que seja o que eles vão falar. Você está ali e aquilo entra na tua cabeça, ele não dá tempo para o teu racional funcionar. Então quando você fala assim, por exemplo, só um exemplo, Jesus andou por cima d'água. Jesus andou por cima d'água. Como é que alguém vai andar por cima d'água? Isso é um absurdo. Como é que diz lá aquela passagem lá de Mateus? Uma agulha passar no buraco o camelo passar no buraco da agulha. Então você fala, um camelo passar no buraco da agulha? Que absurdo, isso é uma coisa cômica. Então não tem condição. Então quando você está na hipnose, você aceita isso. Mesmo que eu falar assim, olha, você está hipnotizado agora, durma, você dormiu. E eu falo, agora o Neymar está na sua frente. Eu te dou a sugestão de que o Neymar está na sua frente. Então você vai ver o Neymar na sua frente. Porque eu estou te condicionando aquilo, estou te colocando aquilo ali desde quando você está em transe, você já está condicionado aquilo. Da mesma forma é da igreja. Por mais absurdo que a Bíblia seja, por mais mentirosa que a Bíblia seja, por mais absurdo que existe lá dentro, a ideia de que existe um Salvador, a ideia de que existe alguém superior, aquilo outro, então aquilo é um absurdo, porque a tua mente racional não vai falar. Mas você vai falar, porque a mente racional não vai falar. Mas você para um pouco, caramba, eu pensei aquilo. É tipo quando alguém liga do Polishop para você, você quer comprar aqui um descascador aqui de laranja, que custa 3 milhões de reais, e vai, não, eu comprei agora, descascador laranja de 3 milhões de reais. Mas depois quando você desliga o telefone, você fala, caramba, 3 milhões de reais eu comprei um descascador laranja? Que absurdo é esse? É a mesma coisa na igreja. Mesma coisa na igreja, você está dentro da igreja, você vê cada absurdo. Aí entra a questão do efeito dominó também, né? Quando acontece uma coisa